Bom, então, boa tarde. Meu nome é Eliane Souza Cruz. Para quem não me conhece, eu sou aqui docente da Unifesp Diadema. Esse Articula Mestrado que nós estamos chamando hoje é uma atividade que a gente tinha no antigo programa de extensão Articulações, que hoje é uma rede, né? É a rede Articulações. E a gente fazia, no âmbito desse Articula Mestrado, a gente fazia várias atividades, com cursos de inglês, preparatório, inglês instrumental, curso de metodologia científica e também curso sobre o Lattes. Todos esses cursos estão videogravados lá no nosso canal do YouTube, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Aí a gente pretende não divulgar só os cursos da Unifesp, porque agora a gente é uma rede, então a gente tem presente aqui o professor Leonardo Style, que é o professor da UFABC. Temos também, como é uma rede, né, de professores universitários e professores da escola básica, por enquanto somos só os professores, né? Mas a gente também se abre aí para outros profissionais de outras áreas. Temos, então, a Viviane, que é a nossa aluna aqui de mestrado, a Glécia, que também é a nossa aluna de mestrado, e um dia também teve naquele grupo de WhatsApp, e nesse Articula Mestrado, querendo entrar, e foi um bocadinho ajudado aí pela comunidade de aprendizagem. E aí hoje está dando a devolutiva. O professor Vinícius Junqueira também é nosso parceiro aqui na Rede Articulações, desde do cursinho Articula, também do cursinho agora da Escola Preparatória da UFABC, e ele tanto concorreu ao PECMAN, na Unifesp, como também ao UFABC, e hoje ele faz mestrado lá. Então, ele também trouxe aqui algumas dicas para vocês, tá? De como que isso vai funcionar. Então, eu gostaria, assim, que quem não quiser sair na gravação, né, novamente, eu já falei antes de iniciar a gravação, tirasse o vídeo, porque a gente está gravando, né? E a gente vai depois disponibilizar isso no YouTube, para quem não está presente. Todo mundo que preencheu aquele Google Forms viu lá que tinha uma autorização de uso de imagem e voz. Quem não concordou deve ter colocado não e que ia permanecer com a câmera desligada e também interagir no chat. Então, basicamente, vai ser assim que vai funcionar. Cada um de nós vai falar em torno de uns 7 minutos e depois nós vamos passar para tirar dúvidas e aí a gente vai mostrar a drive pública que a gente tem de metodologia, vai falar um bocadinho do material que a gente tem de inglês lá no Google Sala de Aula, e também temos aqui um colega, que é o professor Marcelo, que daqui a pouco eu vou ver se ele já entrou, que ele vai falar também de um curso de inglês instrumental que ele fez, e ele vai partilhar umas dicas aqui, e um material público que está no canal do YouTube, e aí quem quiser ter acesso. Mas no caso do PECMAN, a prova de inglês é só final de novembro, então a gente ainda vai ter tempo de ainda marcar ainda um novo encontro. Esse encontro não é do PECMAN, eu tive um problemita de saúde aí no mês de outubro, que eu tive zoster, e aí era para eu ter chamado essa reunião mais cedo, para a gente conseguir também ajudar vocês para o PECMAN, porque o PECMAN termina agora dia 6 de novembro. Então, a nossa intenção é que vocês estejam também preparados para as outras universidades, até a USP, que ainda não está integrando a rede de articulações, apesar que eu oriento aluno de doutorado lá na USP, tem uma relação lá, que eu fiz USP, né, na graduação, mas a gente tem a UFABC aí como parceira, temos as outras universidades, a gente quer só que vocês façam mestrado, tá bom? E o ano que vem a gente vai ter um mestrado profissional em educação, aqui na Unifesp Diadema, então também eu depois me comprometo a divulgar para vocês todos. Então, dando essa introdução do que vai ser a nossa atividade hoje, alguma dúvida? Podemos avançar? Então, se sim, eu vou passar então primeiro para o professor Leonardo e para o Vini, não sei como eles se organizaram, depois a gente passa aqui para o pessoal da Unifesp.
Assim eu também vou vendo se está todo mundo na sala, se alguém me escreveu. Pode ser, Vini, Léo? Oi, Eli, eu acho que pode começar pelo Vini, que o Vini fez uma apresentação toda organizadinha, bonitinha. O Vini é todo dedicadinho. Eu já sou mais desleixado. Eu não preparei uma apresentação, mas como o Vini é aluno da UFABC, eu sou docente na UFABC, a gente vai falar do mesmo programa de pós-graduação, né, que é o programa de ensino em ciência, em histórias, programa ensino e história das ciências e matemática. Gente, eu sempre me esqueço. É muito comprido esse nome. E aí o Vini vai começar falando, né, a respeito da experiência dele. Eu já estou falando aqui a parte do Vini, né? Ele vai falar sobre a experiência dele como aluno que ingressou. E aí depois eu vou comentar um pouco mais como do ponto de vista de docente, né? Que são experiências diferentes, são pontos de vista diferentes, mas sobre o mesmo processo seletivo. Vai lá, Vini, com você. Fechou, então. Muito obrigado, gente. Muito boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem a apresentação. Gente, a minha proposta é mostrar para vocês como é tranquilo o processo, tá? Porque assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu estudei em escola pública minha vida inteira, né? Do prézinho até o ensino médio. Depois eu fiz uma universidade particular, quando eu fiz letras, né? Eu fiz lá na Faculdade de São Bernardo. E aí eu sempre tinha desejo de continuar na pesquisa, porque eu sempre fiz muita extensão aqui com a professora Eliane, e sempre gostei dessa parte de pesquisar, de discutir, né? De analisar algumas coisas, e aí eu sentia vontade, então, de fazer o mestrado. Só que eu ficava muito receoso, né? Eu ficava com muito medo, porque quando a gente lê o edital, a gente olha assim, a gente pensa, nossa, né? Processo para o mestrado. E falar para vocês que é mais difícil sair do que entrar, tá? A parte de entrar é a parte que eu diria que é mais tranquila, é leve, assim, a gente desmistificando vai dando um passinho de cada vez a gente consegue, né? Hoje eu já estou fazendo esse programa, né? Eu entrei agora no segundo quadrimestre, que lá na UFABC a gente não trabalha com semestre, sim quadrimestre. São 3 quadrimestres em um ano, né? E hoje eu sou orientado tanto pela professora Eliane, na Unifesp, quanto pelo professor Leonardo, da UFABC. Aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, então o que é o PHCM, né? Ele é o programa de pós-ensino em História das Ciências e Matemática, que ele procura ter uma percepção mais crítica, humanista sobre as ciências, englobando o conhecimento científico, espaços formais e não formais de educação. Então, é interessante já perceber que ele é um programa que ele tem o foco em ciências, o foco em matemática, o foco nas exatas, mas não obrigatoriamente, né? Eu, por exemplo, sou das letras, eu sou uma negação para conta. Mas eu consegui pegar só matérias que não necessariamente... Até agora não vi um número, tá, gente? Então, isso ela também vai falar um pouquinho mais depois. Atualmente nós estamos com a nota 4 no CAPES, caminhando aí para nota 5. Então, vamos que vamos, né? E quais são as linhas de pesquisa, né, que o PHCM ele engloba? A gente pesquisa sobre ensino e aprendizagem em ciências e matemática, onde a gente pesquisa metodologia, currículo, toda essa parte efetivamente de ensino e aprendizagem. A segunda linha, que é a formação de professores de ciências e matemática, que é a linha que eu pesquiso, que a gente foca literalmente na formação inicial, formação continuada, toda a parte da formação do professor, do ser docente, identidade docente, tudo que é envolto dessa formação de professores. E a terceira linha, que é a história das ciências e matemática e interfaces com a educação. Onde a gente pesquisa história das ciências, da matemática e história da educação, efetivamente. E aí, como que é o processo para a gente entrar, então? São basicamente 4 etapas. Elaboração do pré-projeto, a prova específica, a prova de língua e a arguição. Como que isso funciona? A primeira etapa é a gente montar lá o nosso pré-projeto, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que eu acho muito importante, que eu fiquei muito nervoso quando eu me inscrevi, era de, o meu projeto tem que estar perfeito, tem que estar lindo, ele tem que estar pronto, ele tem que estar maravilhoso. E não, tá?
já adianto que ele não precisa estar 100% maravilhoso, que aí o seu orientador vai sentar, vai te ajudar a reformular, a gente vai repensar. O Léo, ele não deixa eu mentir quantas vezes a gente já repensou, reavaliou, reescreveu, pensou coisas diferentes, arrumou. Então, fique em paz que seu projeto vai mudar. Em algum momento, alguma coisinha ou outra vai precisar mudar. E lembrem também que é muito importante a gente pesquisar aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente quer. Isso é uma coisa que a Eliane sempre fala. A pesquisa é minha. Por mais que o orientador está ali para me ajudar, para fazer o suporte, para orientar, você tem que pesquisar aquilo que você quer. Então, eu, por exemplo, não adianta eu pesquisar sobre matemática se é uma coisa que não me agrada. Né? Não adianta eu querer só pesquisar por pesquisar para ter o título de mestre. O importante é a gente fazer aquilo com o que a gente gosta. Né? Eu, por exemplo, estou aí pesquisando sobre os cursinhos populares, né? O impacto que isso tem na formação do professor, que é o que eu gosto. Né? Eu estou aqui no cursinho Articula desde 2018. Né? Estou aqui há bastante tempo. Então é muito importante essa convicção do que você quer pesquisar. No BHCM, é muito importante que você leia todos os artigos que são solicitados ali no edital. Porque a prova específica, eu prestei 2 vezes, né, o processo. E as 2 vezes a prova foi mais ou menos parecida, tá? Você tem lá as linhas, você escolhe qual que é a sua linha do projeto, e aí você vai ter uma questão dissertativa sobre essa linha de pesquisa, né? Que a pergunta ela é voltada justamente para aquilo que você sabe. Então, ela basicamente vai medir se você leu os textos, os artigos do edital, que eu acho isso muito legal, porque tem alguns editais que eles são um pouco mais duros, assim, tem que ler muitos livros, né? E o do PHCM, ele exige que você leia mais artigos, então é um olhar mais crítico, mais voltado para o científico. Eu, particularmente, achei isso muito legal quando eu fui prestar, né? E aí você faz uma dissertação, é importante que tenha começo, meio e fim, sobre aquela pergunta que eles proporam para você ali, né, para você refletir, dissertar sobre, casando, né, os materiais que você viu ali como anexo, né, na bibliografia que eles pediram para você ler, quanto o que você já sabe, né? Então é muito importante fazer esse casamento aí das 2 bibliografias. A terceira etapa, pessoal, vai ser a prova de língua, né? Que no BHCM, no mestrado em especial, você pode escolher se você quer fazer em inglês ou em espanhol. Então, se você já domina o inglês, ótimo. Né? Você já pode fazer tanto o mestrado quanto a prova do doutorado em inglês. No doutorado, não. No doutorado tem que ser só inglês, não pode ter espanhol, tá? Enquanto no mestrado, você ainda pode usar o espanhol. Então, é super... É legal porque às vezes você tem um contato com o espanhol, mas nem tanto com o inglês. Então, daí esse tempo de você estudar até o doutorado. Mas a prova, eu tenho que falar para vocês que também é super tranquila. Você tem que ler um artigo, que é um artigo de educação. Então, é geralmente o vocabulário que a gente já está acostumado, que a gente lê com uma certa frequência, né? Sobre o artigo sobre educação, geralmente de um teórico relevante. Né? Quando eu fiz o artigo que estava era sobre o Schumann, eram 4 questões sobre interpretação de texto e a 5ª questão era uma tradução de um trecho. E a 4ª etapa, que eu acho que é a etapa mais que a gente fica com mais frio na barriga, mas é uma parte super gostosa de fazer a arguição, né? Que é quando você mostra para o orientador que você conhece o que você está falando, né? Que você apresenta que você gosta daquilo, que é realmente o que você quer, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, né? Porque o orientador ele pode olhar para você e falar, olha, eu acho que isso é muito grande, eu acho que você pode reduzir assim, ou não, isso está perfeito. Ele vai te dar alguns toques da voz da experiência para te ajudar ali a galgar mais ou menos, né? Para você não dar um passo muito largo também, né? Para você não querer abraçar o mundo no mestrado, que aí a gente deixa coisas maiores lá para o doutorado. E aí, eu tô falando de orientador, seu orientador vai te ajudar, né? Mas como que você escolhe, né? Como que eu sei quem vai me orientar? Como que eu parto disso? Tem 2 formas. Ou você escolhe alguém que você já fez um trabalho antes,
né, que a professora Eliane me orientou numa IC, a gente fez PIBIC e PIBIT aqui pela Unifesp juntos, então eu sabia que eu queria a professora Eliane comigo. Ou você olha pelo currículo de alguém que te agrada, né? Que eu vou ser sincero, eu pensei assim, gente, como que eu me enfio na UFABC? Eu sou de letras, como que eu vou me encaixar num programa de matemática, física e química? Não tem como. Aí eu descobri esse ser iluminado, anjo maravilhoso chamado Leonardo, que ele ele organiza, né, o cursinho, a escola preparatória da UFABC. Eu falei, pronto, é isso. Mas como que eu descobri isso? Eu fui ler o Lattes, eu fui lá na página dele, no site do programa, e fui olhar quem ele era, descobri quem era este homem, mandar um e-mail falando: Oi, Leonardo, tudo bem? Aqui é o Vinícius. Estou pensando em prestar o programa. Você tem interesse em me orientar, né? E aí o professor geralmente vai ser fofo e vai te mandar. Claro! Super, adoraria, né? Que foi o que aconteceu. Mas aí você pode se perguntar também, mas Eliane e Leonardo, como que tem duas pessoas, né? Eu gostei de dois professores, como eu faço? A gente não vai ficar no triângulo amoroso, tá? Não vai ficar disputando, porque eu quero um, porque eu quero outro, porque eu quero o Jacob, eu quero o Edward. Não, gente, você pode ter os dois juntos, né? Então, por exemplo, tem um professor lá da UFABC que eu acho super legal, mas eu passei para o PECMA com a professora Eliane. O que eu faço? Eu vou abandonar o PECMA, não quero mais o PECMA por causa do professor da UFABC? Não, você pode convidar o professor da UFABC, com, né, Eliane sabendo, né, assim não faço nada em off, para fazer uma co-orientação, entrar os dois juntos ali, né? Que foi o meu caso. Só que o meu foi o contrário. Eu passei na FABC com o professor Leonardo e falei, olha, como um dos meus objetos de pesquisa é o articula, eu acho que faria sentido que a Eliane entrasse junto, para a gente fazer essa dupla dinâmica e fazer esse negócio bacana. Aí ele falou, super top, vamos lá, né? E hoje eu sou orientado pelos dois, então sempre tem essa possibilidade, acho que o Léo vai aprofundar mais sobre isso, mas tem a possibilidade aí de você ter dois deuses aí com você em vez de um só. Pessoal, maiores dúvidas assim, coisas que vocês ficam, mas e bolsa? Mas e horário? Onde acontece? Eu sempre recomendo que vocês entrem no site do programa e, assim, matem o site. Então, por exemplo, esse em especial é o do PHCM. Caso vocês queiram do PECMA, entra lá do Google, PECMA Unifesp, mata o site, que aí lá vai estar nome de orientador, linha de pesquisa, às vezes tem exemplo de outros projetos, vai ter contato dos professores, e-mail, Lattes, tudo que vocês precisam saber sempre vai estar no site, né? O site ele é sempre muito completo. Eu, quando prestei o PECMA, muita informação, eu não ficava perguntando para ele a cada 5 minutos, porque eu entrei lá no site, vi muita informação, aí depois eu só tinha dúvidas pontuais, né? Senão o professor também pega raiva de você, fica estressado, que a cada 5 minutos mandando um WhatsApp. Então o site está lá para você tirar essas dúvidas mais grosseiras, coisas mais gerais, né? As dúvidas mais comuns, porque a gente passa muito processo, né? Passa muita gente. Então, muitas dúvidas são normais e aí elas já estão respondidas no site. Pessoal, dúvidas depois, pelo que a Eliane falou, vai ter um momentinho aí para falar, né? Então, caso tenha alguma dúvida sobre o PHCM ou sobre o FABC, anota aí que depois eu ou o Léo a gente esclarece, até ele, né? Que já tá aí na nossa casa também. Fique à vontade para tirar dúvida com a gente, não tenha vergonha, a hora é agora. E muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer coisa, estamos à disposição e aí eu passo a fala para o Léo. Meu professor querido. Eu não sou, querida, já perceberam, né? A gente ao invés do poliamor, é poliorientação. Mesmo assim, a poliorientação. Oi, gente. Então, eu acho que eu não falei boa tarde para todo mundo, né, gente? Minha mãe ia ficar muito envergonhada. Não sei onde foi para a minha educação. Boa tarde, gente. Eu sou o Léo, eu sou docente na UFABC e eu sou químico.
eu nem fiz licenciatura, né? Eu sou químico, daquele de química de laboratório, né? De química dura e tal, mas a vida acabou me levando para a área da educação, né? E hoje em dia eu me sinto quase um educador, né? Eu já tenho até barba branca, falo isso o tempo todo. Mas foi justamente o que o Vini falou, o projeto de extensão que eu coordeno na UFABC, a escola preparatória da UFABC, é que me levou para os caminhos da educação. E a UFABC é um espaço muito curioso nesse aspecto, porque a UFABC é uma universidade nova, foi criada agora recentemente, então ela tem um viés interdisciplinar muito forte, né? E isso permite que a gente aproveite oportunidades que às vezes não é possível aproveitar em outras instituições, né? A experiência que o Vini relatou, né? Ele veio da Letras e agora está num programa de pós-graduação em ciências, né? Parece que não tem nada a ver, parece que tá, né? Mas não, a UFABC ela permite, ela até valoriza isso, de que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente transite por outras áreas, porque assim, dessa forma, a gente acaba enriquecendo a nossa trajetória. E eu posso falar por mim próprio, né? A minha área de pesquisa, quando eu entrei na UFABC, era síntese orgânica, era montar moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. E hoje em dia eu trabalho com educação, principalmente formação de professores e acesso ao ensino superior. Então, dentro do curso de pós-graduação, eu tô vinculado às duas linhas de pesquisa, que são ensino e aprendizagem e formação de professores. Mas eu vou dizer para vocês que eu pesquiso aquilo que eu quero pesquisar, né? A minha ideia é sempre tentar favorecer a pesquisa sobre os cursos preparatórios populares, né? Só que às vezes aparecem outras oportunidades, outros candidatos a ingressar na pós-graduação que têm ideias um pouco diferentes, que querem fazer uma outra pesquisa. Tem uma candidata que está entrando agora, a gente está no meio do processo seletivo da nossa pós-graduação agora, né? Infelizmente as inscrições já foram, as provas foram semana passada, então a gente está no meio do processo seletivo e tem uma das candidatas que ela me procurou e ela quer trabalhar biblioteca humana. E aí eu pensei, eita lá, e agora? Né? Aí eu fui ler um pouquinho, achei interessante a proposta e me comprometi a acompanhar ela durante o mestrado dela. Né? Então, na UFABC é bastante comum ter esse tipo de situação, poder encontrar alguém disposto a experimentar, né? Porque às vezes a gente vem com uma ideia, a gente quer, né? Como o Vini falou, a nossa proposta de pesquisa e de repente você chega lá numa determinada instituição, nenhum dos docentes quer aceitar aquele projeto, aquela ideia, porque não encaixa perfeitamente na linha de pesquisa de um deles, né? Então eu estou aqui fazendo propaganda da UFABC porque é a minha casa, né? Eu amo a UFABC, eu amo essa maneira de ser o UFABC. Mas, tendo em vista agora que a inscrição para pós-ensino na UFABC já passou, não significa que essa seja uma opção que deva ser descartada já, né? É claro que vocês todos têm aí a opção daqueles cursos que estão com as inscrições abertas ou que vão abrir, né? E não deixe de tentar em nenhum deles. Tentem em todos que vocês tiverem oportunidade, que vocês verem que vai ser interessante, né? Que para a formação de vocês, tentem, se inscrevam. No caso da UFABC, eu sugiro, por exemplo, se alguém tiver vontade, de já começar a conversar com algum docente, né? Já pensando no próximo processo seletivo, de repente já começar a fazer algumas disciplinas como aluno especial, né? Isso vale também caso, porventura, não der certo dessa vez. Vocês se inscreveram no processo seletivo e não deu certo, não passou.
não precisa desistir. Vocês podem se inscrever como alunos especiais e fazer 1, 2 disciplinas. Isso é interessante porque vocês vão poder pegar o ritmo, ver como é que são as aulas, como é que são os professores, como é que é o ambiente daquela instituição, né? E depois vocês podem aproveitar aquelas horas que vocês fizeram daquela disciplina, né? Se tiver aprovação, vocês vão poder aproveitar no currículo, né? No histórico de vocês, quando vocês forem aprovados, né? Então isso é bem interessante. Agora, falando diretamente na questão do processo seletivo, de como chegar, de como abordar um docente, eu vou dar algumas dicas que é quase que uma questão de etiqueta, sabe? Como, por exemplo, se você vai tentar conversar com algum docente, vai mandar um e-mail dizendo assim, olha, eu tenho uma ideia, eu gostaria de discutir com você, se é possível, se você pode me orientar, e aí você vê que tem 5 docentes que se encaixam na sua proposta, manda um e-mail separado para cada um deles. Bota com o nome da pessoa, faz um negócio direcionado, sabe, assim, bom, vou ser sincero com vocês, é que docente de universidade às vezes tem um ego meio, né, assim, mas é também uma questão de etiqueta, assim, sabe, de educação, uma questão de atenção mesmo com a pessoa, sabe? Eu que, sei lá, eu considero que eu não tenho um ego tão grande assim, né, talvez um pouquinho. Eu gosto de quando o e-mail vem só para mim. Quando vem assim uma lista de docentes, para vários docentes ao mesmo tempo, aí a gente já fica meio assim, pá, mas com quem que essa pessoa quer conversar? É comigo mesmo? Ou ela só está jogando para cima e vê se cai no colo de alguém, né? Então isso é uma coisa assim que por conta de uma escorregada dessa, pode-se perder uma oportunidade fantástica de conhecer aquela pessoa perfeita para o seu trabalho, né? E como vocês estão num processo de inscrição, de prospecção de docentes, os docentes já sabem que vocês vão conversar com vários, né, com várias pessoas. E na UFABC, né, na pós-ensino da UFABC, a inscrição pede para você indicar 1 ou 2 docentes que poderiam ser o seu orientador. Então você pode fazer a inscrição sem conversar com alguém antes, mas você já pode fazer a inscrição tendo conversado com alguém, né, com algum docente. Se você já conversou com alguém, é bem possível que esse docente vai estar disposto a fazer alguns apontamentos na sua proposta, né, fazer algumas sugestões, já antes mesmo de você submeter a sua proposta no processo de inscrição, né? Então, é sempre muito importante ser bastante honesto, né, e conversar e tal, porque esse é um momento muito importante, né, porque às vezes a gente entra num curso desse e se a experiência não for boa, ela pode ser traumatizante, sabe? Pode ser, e aí, se de repente tiver algum trauma aí no caminho, talvez seja mais difícil tentar uma segunda vez, sabe? Então, por isso que é importante sempre, né, tentar fazer da melhor forma possível. E, né, como eu falei no início, as minhas linhas de pesquisa são principalmente relacionadas à questão do ensino nos cursos preparatórios populares, né? Foi esse o projeto de extensão que mudou minha trajetória de pesquisa e eu, na minha opinião, acho que tem espaço para a gente desenvolver pesquisa direcionada para esse campo da educação que é tão pouco reconhecido e tão pouco conhecido, né? Por isso que eu acho que a gente tem espaço aí para fazer pesquisa. E tá aqui o Vini que não me deixa mentir sozinho, né? Obrigado, gente. Obrigada, Léo. Eu acabei de colocar aqui no chat, se vocês se importam da gente ficar até umas 15h15, porque a gente começou 10 minutos atrasado e passamos um bocadinho da fala, que eu fiz uma fala inicial, né? Passamos um bocadinho do tempo, perdão. Sem problemas, mas também vai ficar gravado, quem precisar sair, se programou para 15 horas.
Eu coloquei aqui o meu telefone para vocês me chamarem, quem quiser ser adicionado no grupo do Hortícola Mestrado, porque a gente gosta de saber quem está lá no grupo, porque a gente já teve alguns problemas aquele pessoal que entra de marketing, sabe? E ficam lá publicizando coisas, e a gente não saber quem era, nem quem tinha adicionado, entendeu? Desculpa, Vivi, tá? É mais por uma questão que a gente já é experiente nessas questões. E também quando a pessoa sai do grupo, às vezes a gente pergunta o que aconteceu. Então, eu gosto de ter salvo o número da pessoa. Nesse grupo do Hortícola Mestrado. O grupo de articulações depende de um cadastro, uma coisa mais complexa, né? Então, eu vou agora apresentar a minha parte, né? Que é um bocadinho daquelas questões que vocês preencheram no formulário. E aí, no final, eu mostro para vocês o resultado da pesquisa, que ele foi meio surpreendente, viu? Daquela confusão do que é o mestrado profissional, acadêmico, e de que se vocês sabiam que era gratuito, né? Então, aqui é a nossa rede de articulações, né, com alguns parceiros. Estão vendo minha tela direitinho? Sim, Eli. Tranquilo. Tá, valeu. A primeira questão é qual a diferença entre a pós-graduação lato sensu e a stricto sensu, né? Então, a pós-graduação stricto sensu é aquela que a gente está falando, né? Basicamente aqui dos mestrados. Ela tem uma natureza acadêmica de pesquisa e o objetivo dela é aprofundar essa formação científica e também ela faz parte dos fins essenciais das universidades. Por quê? Porque nós temos pesquisa, ensino, gestão e extensão, né, na nossa Unifesp, nas nossas universidades. Ela também pode ser tanto mestrado quanto doutorado e concede títulos, né, graus acadêmicos, diferentemente do lato sensu, ou seja, das pós-graduações normais, através, por exemplo, dos MBA, né, ou das especializações em geral. Geralmente, as especializações têm duração mínima de 360 horas, e a do mestrado profissional e acadêmico, eu já vou dizer. O objetivo do lato sensu, então, um docente ou um profissional, ele pode fazer várias pós-graduações lato sensu, porque ele pode estar querendo se especializar em alguma parte, né, ali profissional ou científica do seu ramo, tá? Ele não oferece diploma, ele oferece apenas um certificado. Como funciona o mestrado pré-requisito? Bom, eles podem ter duração mínima de 1 ano, além do preparo da dissertação ou do trabalho final, e o candidato deverá estudar um número de matérias, né, de disciplinas, algumas obrigatórias e outras eletivas, e vai ter que fazer alguns exames, né, alguns trabalhos para passar. O único requisito básico é você ter o diploma de graduação. Bom, a diferença entre mestrado acadêmico e profissional, estou muito rápida? Então, meio adrenalina aqui, né? Estou muito rápida? Posso seguir? Tranquilo, Eli, fique em paz. O mestrado acadêmico, ele tem mais para o preparo ali para o estudo, eu peguei, tá? Da CAPES, tá? Essas definições, tá aqui o linkzinho. Depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint e o PowerPoint do Vini, se ele autorizar, lá na Drive pública para vocês terem acesso, tá? Então, preparo dos profissionais para a área de atuação na docência superior e na pesquisa acadêmica. Ele pode gerar produto educacional, ou seja, não é obrigatório. Se for inovador, tem que ser registrado nas agências de inovação, e ele pode ser pesquisa aplicada. Já o mestrado profissional, necessariamente, ele tem que gerar um produto educacional, depois a gente pode falar sobre o que é isso. Também, se for inovador, ele tem que ser registrado nas agências de inovação, é uma coisa até para reconhecer esses órgãos, né, dentro das universidades, e grande parte é pesquisa aplicada, tá? A gente também pode falar um bocadinho disso. Então, é muito ligado, né, com a demanda do trabalho de cada profissional. Qual a diferença entre mestrado acadêmico e mestrado profissional? Bom, basicamente, se a gente for diferenciar, né,
é que, no caso do mestrado profissional, eles acabam tendo os docentes que ministram, né, eles têm que ser reconhecidos naquela área de conhecimento, né, e de atuação prática no campo. O trabalho final do curso ele deve estar vinculado a problemas reais da área de atuação do profissional aluno. Então, às vezes, aqueles alunos que eles têm propostas mais práticas, mais do contexto da escola ou do contexto da saúde, geralmente a gente indica para que faça o mestrado profissional, para que tenha essa articulação e a pessoa não se sinta tão frustrada no final, né? Bom, a gente também vai falar um bocadinho do doutorado, porque alguns alunos aqui manifestaram interesse em fazer o doutorado ou ir direto para o doutorado. É possível? É possível. Só que o mestrado, ele prepara vocês um bocadinho na questão da escrita acadêmica e da pesquisa acadêmica, porque a exigência de um doutorado vai ser um pouco maior. Você vai ter que submeter um projeto, passar por um processo seletivo. Geralmente, quem não passou pelo mestrado tem muita dificuldade de ingressar direto no doutorado. Mas, como eu falei, é possível. A depender da vossa inserção em algum grupo aí de estudo ou de pesquisa, pode ser que o aluno consiga. Ele tem também duração mínima de 2 anos, além do preparo da tese. Aí, no caso do doutorado, é tese, do mestrado é dissertação. E o candidato deverá estudar um certo número de matérias também, ou não. Ou existe também alguns doutorados, e estão querendo implementar para mestrado, né, Léo? De você fazer vários artigos, esse compilado dos artigos, geralmente é mais para doutorado, né? Pode conceder ali o grau, ao invés de você produzir um trabalho, né, nesse formato de dissertação ou tese. Bom, a diferença aqui da dissertação e tese é que a tese, ela tem que ser, barulho, né? Ela tem que ser um trabalho original na abordagem de determinado tema, tá? E a dissertação, ela pode ser reflexões, análise de um tema específico. Aqui eu já falei, né, que dá para ter diferentes estruturas, né, no trabalho, ser uma coletânea de artigos, um portfólio. Bom, finalmente aqui, para assim, corroborar um pouco a fala do Léo e do Vini, às vezes o professor fala, mas eu não sei escrever esse pré-projeto, eu não fui preparado, porque ou eu fiz uma faculdade particular, deixando claro aqui que nem toda faculdade particular ela é dessa forma, né? Existem, por exemplo, a PUC trabalha a pesquisa, né? É uma universidade particular. Outras universidades, o Mackenzie, que eu soube que também trabalha a pesquisa no âmbito da graduação. Mas o professor que, por um acaso, fez uma graduação totalmente sem a dimensão da pesquisa, que geralmente são das faculdades particulares, que você vai lá e só tem aula, eles têm muita dificuldade em escrever esse projeto acadêmico, né? Esse pré-projeto de pesquisa. Aí, o que eu sugiro para alguns professores, né? E alguns, eu acho que até devem ter ficado meio chateados comigo, porque eu falei, olha, calma, treina primeiro a sua escrita. Você é muito bom na prática profissional, então faça relatos de prática. Não é porque só é muito bom. Vocês têm 40 horas, a maioria dos professores, 32 vocês ficam com o ensino, dando aula. Vocês não têm na carreira do professor da escola básica, não tem nem pesquisa, nem extensão, e às vezes tem um pouco de gestão. Às vezes o professor sai da sala de aula e vai para a gestão, né? Na carreira do professor da universidade, nós temos em torno de 11 a 16 horas no ensino, na pesquisa 20 horas, na extensão entre 4 e 6 e na gestão de 2 a 4. Então, é óbvio que o professor da escola básica, como ele é mais aulista, ele tem uma certa dificuldade de escrever o pré-projeto. E é por isso que a gente tem, desde 2018, incentivado esse Articula Mestrado. Existem outros projetos das universidades, o FABC acho que tem o pós-graduar, para ajudar vocês a treinar essa escrita acadêmica e a fazer essas o pré-projeto e depois também
com cursos de metodologia científica, vocês escreverem os projetos. Então, aqui é o que eu chamei a atenção, né? Também não adianta o professor da escola básica, então tá, eu vou escrever um relato de prática para publicar. Aquelas publicações irresponsáveis, que são, hoje em dia, aquelas revistas predatórias, ou mesmo eventos predatórios, em que você envia o seu relato de prática, ou às vezes até envia uma pesquisa que não foi validada, que não foi feito de forma criteriosa, e você envia, não tem feedback, não tem parecerista sobre esse relato de prática ou sobre essa pesquisa do professor da escola básica, que não está acostumado a fazer pesquisa, e aí vocês chegam a resultados pouco científicos. E vocês estão contribuindo, às vezes, para o negacionismo científico ou para o contrarianismo, que são trabalhos aí com falta de rigor científico, tá? Então, para encerrar, eu tenho aqui uma drive pública que eu, o professor Léo, a professora Lucinéia e outros professores colaboradores da Rede Articulações fizeram. Nós, o Giovano, vários professores, compilamos lá vários materiais de metodologia científica, e aí a gente divulga isso para os nossos alunos de pós-graduação, então nós decidimos divulgar publicamente para todos os alunos que quiserem ter acesso aos documentos, que está lá nessa drive pública, que eu vou colocar aqui no chat daqui a pouco. Não é obrigatório que vocês venham fazer mestrado com a gente, vocês podem ver que a gente nem vai conseguir atender todo mundo, porque só na lista de inscrito tem 100. O que a gente quer é que vocês façam mestrado, que vocês comecem a treinar a escrita acadêmica, ou através dos relatos de prática, ou através mesmo de pesquisas, integrando aí os grupos de pesquisa, para que quando, ou os grupos de estudo, para que quando abrirem os editais em qualquer universidade, como eu falei, vocês possam entrar. E para isso, a gente colocou aqui um link, que é o link da CAPES, do Sucupira, em que você vai lá e você vê a lista de programas de pós que tem. E aí você escolhe o programa de pós que mais se adequa à vossa necessidade. E aí agora eu passo para Supervivi e Superglécia para ajudar vocês nas outras questões. E depois, no final, a gente tira as dúvidas, porque pode ser que a Vivi e a Glécia já falem alguma coisa que já tira as dúvidas de vocês, né? Obrigada. Beijinhos. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu sou a Viviane. Muito bom ver tanta gente conhecida, né? Estou vendo aqui bastante gente da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de Diadema, então bastante gente que a gente já conhece, já trabalhou junto. Fico muito feliz de ver vocês aqui. E é bem aquela ideia, né? De um sobe e puxa o outro, né? Eu acho que o Articula vem nessa ideia, né? De que quem já chegou lá conseguiu, né, ingressar numa universidade pública. Eu sou professora da rede também, sou ex-aluna de escola pública, fiz a minha graduação mais tarde, né? Não fiz logo em seguida do ensino médio, não tive essa oportunidade, fiz depois, fui para a Unista, então só quando eu tive uma bolsa que eu consegui acessar o ensino superior, numa universidade particular, né? Então, isso já trabalhando, já estando em sala de aula, então a gente sabe que o nosso tempo para pesquisa vai ficando cada vez mais curto, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa acumular cargo, e aí esse sonho vai ficando sempre para depois, né? E comigo foi assim, né? Por quase 20 anos aí, né? Então, agora que eu estou no mestrado, né? Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar e quando eu consigo trazer outras pessoas para realizar esse sonho também. Então, por isso que eu estou lá no Articula, que foi um grupo que me ajudou a entrar nesse curso da Unifesp. Então, eu sou hoje aluna do PECMA, sou aluna do programa da Unifesp, aqui no campus de Diadema, né? Então, também valorizar isso, que nós temos um campo de uma universidade federal aqui na nossa cidade, né? Eu vi que muitos aqui são de Diadema, né? Então, está perto da gente, né? E um programa em ensino, né? Perto, possível, que a gente consegue aí conciliar, né, com o nosso trabalho, né, porque a gente não vai abandonar as outras coisas da nossa vida, o trabalho, a família,
para o mestrado, né? A gente precisa conseguir encaixar tudo, e eu acho que isso é o mais difícil quando a gente pensa em se dedicar no mestrado. Então, eu quero falar um relato mesmo de prática de como que foi comigo essa participação nesse processo, né? Eu e a Glécia, a gente combinou alguns aspectos da nossa fala, como a gente é do mesmo programa, só para não ficar repetitivo, né? Para vocês conseguirem entender aí um pouquinho esse percurso, né? Então, acho que o primeiro passo é vocês acompanharem o site do programa que vocês se interessam. Então, entra lá na plataforma que a professora Eliane divulgou do Sucupira, veja qual programa vocês se interessam e mexe no site, vai olhar quais são as disciplinas do site, quais são as linhas de pesquisa, quem são esses professores, o que eles estão pesquisando, né? Então, olha o Lattes deles, vê a data dos processos seletivos, mesmo agora o PECMA, né, que já está com o processo aberto e já termina as inscrições agora no dia 6 de novembro. Talvez para o PECMA agora, não dê tempo de você montar um projeto, de você selecionar essa documentação, mas leia o edital com calma, vê como que é, de quanto em quanto tempo que esse programa abre a inscrição, né? No caso do PECMA, as inscrições são semestrais, então a gente está com o processo agora para o final do ano, quer dizer que em julho do ano que vem tem de novo. Então, talvez eu não consiga montar um projeto agora, em 5 dias, mas para o próximo semestre eu consigo fazer esse projeto. Então, já vai se apropriando desse processo seletivo, né? Eu fiz assim, quando eu descobri o PECMA, estava no meio de um processo seletivo. E aí eu estudei aquele processo seletivo, mas não dava mais tempo. Eu não ia conseguir montar um projeto em uma semana. E aí eu fiquei acompanhando o site para ver quando que era o próximo. E aí me inscrevi no próximo processo. Quando você se inscrever nesse processo, leia com muita calma o edital do programa. Porque lá vai dizer como que é, se vai ter prova ou não, se tem a proficiência já de cara como eliminatória, ou se você pode ter essa proficiência depois, porque alguns programas são assim, você primeiro entra e depois faz a prova de proficiência em inglês. O inglês, eu sei que é uma coisa que assusta muita gente, né? A gente que é de escola pública, que, né, não foi muito além do verbo to be lá na escola. Então, a gente fala, gente, como assim que eu vou fazer uma prova em inglês para o mestrado? Mas se apropria de como é essa prova também. Geralmente, né, é uma leitura, né, eles falam que é o inglês instrumental, é meio que você se virar no idioma, você conseguir entender aquele texto, o que aquele texto diz. Então, com um pouquinho de estudo, você lendo outras coisas, né, outros artigos em inglês, você consegue ver quais são as palavras-chave daquela área que você se interessa, né, alguns verbos, algumas coisas que já vão te ajudar a entender esse texto de inglês. E geralmente isso é o suficiente, né? Você não tem que falar o idioma, você não tem que compreender e escrever o idioma. É ótimo se fosse, né? Mas você tendo um pouquinho que te ajude a se virar e compreender minimamente a ideia do texto, geralmente já é o suficiente, né, para você conseguir essa proficiência. Então, é super possível sim, tá, gente? Porque eu falo que o meu inglês é de centavos mesmo, né? Então, se eu conseguir com um pouquinho de estudo, é porque é possível sim passar nessa prova de proficiência, tá bom? Geralmente, nos processos seletivos, também tem um documento que eles chamam de súmula curricular. É muito importante também, então, que seja para o próximo processo seletivo, que você já vá organizando essa sua documentação. Quais cursos que você já fez, os certificados desse curso, se você tem tempo de docência, geralmente, alguns programas valorizam isso, então já pede a declaração lá de quantos anos você tem de docência, porque isso conta ponto. E saber organizar certinho na súmula esses documentos. Geralmente eles pedem para você pôr todos esses arquivos em PDF, numa ordem, com sumário. Então, tudo isso são detalhes que você tem que olhar com calma, porque às vezes
só de organizar esses documentos de um jeito errado, você já é eliminado na primeira etapa, né, que é a de inscrição. Então, precisa organizar com calma toda essa documentação. Geralmente, na inscrição, você também já indica, né, os seus possíveis orientadores. Então, eu acho que o professor Leonardo deu dicas bem bacanas disso, né, de como você abordar o orientador, né, porque ele não precisa estar pesquisando exatamente aquilo que você quer pesquisar, mas é importante que você saiba um pouco quais são as linhas de pesquisa dessa pessoa, né? Então, leia o currículo Lattes dele, veja o que ele está pesquisando, né? Por exemplo, a minha pesquisa, as minhas orientadoras, né, que é a professora Eliane, a professora Lucinéia, elas não pesquisam exatamente o que eu estou pesquisando no meu mestrado, mas são professoras que tinham trabalhos com alguma afinidade com o meu tema. E aí elas aceitaram me orientar. Então, às vezes, não precisa ser exatamente, mas você buscar aí pessoas que tenham afinidade. E não ter medo de conversar com as pessoas. Como o professor Leonardo falou, manda um e-mail, explica quem é você, qual é o seu interesse, mostra que você já leu alguma coisa. Também, geralmente, é o suficiente para que se aquele professor, às vezes ele não tem nem condições de te pegar, porque ele já está orientando bastante gente, mas ele vai te indicar alguém. Geralmente é isso que acontece. Fala assim, olha, eu não posso, mas manda e-mail para o fulano. E aí você vai conversando com o fulano, tá bom? Já esgotou meu tempo, então já vou encerrar minha fala, né? Eu quero muito, assim, dizer que é muito possível que vocês, né, os programas de ensino e de educação, né, como é o caso aqui do PECMA e também do curso da UFABC, valorizam muito que sejam professores, que estejam na sala de aula. Então, quando você for escrever seu projeto, reforcem isso também. Reforcem que a sua pesquisa está vindo lá da sua prática, do que você observou em sala de aula, que a gente na escola não tem essa fala assim, lá na universidade eles nem sabem o que está acontecendo aqui na escola e vem com teoria. Então, vamos nós fazer essa teoria, né? Então, o que é importante, o que é urgente lá na escola? Vamos escrever sobre isso, né? E os programas de ensino valorizam, sim, muito isso. Então, quando vocês fizerem o seu projeto, reforça isso, reforça que está vindo lá da sua prática, que está vindo do chão da escola, que é uma questão urgente lá. Ter um bom projeto é mais da metade do caminho andado para que vocês ingressem no mestrado, tá bom? Eu agradeço e vou ficar aqui para caso surjam dúvidas, aí a gente conversa mais um pouquinho no final. Glécia. Boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Glécia. Também estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa tarde, podendo contribuir um pouquinho com os meus relatos, né? Então, assim, eu também sou aluna do PECMA, aqui da Unifesp. Eu entrei nesse programa no começo desse ano, de 2022, e eu entrei muito por incentivo da Vivi, né? Porque a Vivi, ela entrou no segundo semestre do ano passado, e quando ela entrou, ela falou, olha, por que você não tenta também? É possível, né? E eu falei, por que não, né? Aí eu ainda tinha todos aqueles meus medos, porque o mestrado era uma coisa que eu sempre quis, mas eu sempre fiquei barrada tanto no inglês, que eu falava, poxa, vou ter que ter o inglês ali, não sei ainda, e tanto no projeto. Eu falava, como é que eu vou começar um curso com um projeto? Que projeto é esse, né? E se não tiver certo, e se tiver errado, enfim. E aí, conversando com a Vivi que tinha entrado, ela me incentivou, e quando teve a próxima inscrição, ela me avisou e eu fui olhar o edital e resolvi fazer, né? Então, assim, era um desejo antigo, né? Então, acho que há mais de 20 anos, e aí sempre achei que não fosse dar certo. Então, eu fui me envolver com outras coisas, fui prestar concurso, fui fazer outras coisas, e depois de tanto tempo, falei, não, vou retomar, né? E consegui, graças a Deus, né? Então, o inglês é bem isso, né? A minha prova não pôde usar dicionário, né? Foi na época ainda no final da pandemia, assim. Mas a gente estudando um pouco sobre inglês instrumental ajudou bastante, né? E o projeto, ele partiu muito da minha necessidade da prática. Então, eu não sou formada em ciências ou matemática, eu sou pedagoga. Eu trabalho hoje com educação infantil, a maior parte da minha vida profissional foi na educação infantil. E eu acabei trazendo para o meu projeto aqueles temas que já me incomodavam,
que naquela prática diária, né, eu conversava bastante com a minha equipe, olha, será que isso aqui funciona bem? Então, eu trouxe coisas da própria prática que eu trabalho mesmo. Eu quis, por exemplo, estudar o currículo da educação infantil, que é nosso documento que está aí desde 2019, e para isso, não basta só você gostar do tema, você tem que pensar num bom problema de pesquisa, porque ele vai conduzir o teu projeto, né? Então, eu elaborei esse projeto, né, com base na minha vivência, nos meus questionamentos como professora, e em cima dele eu fiz o meu projeto. E o que eu queria falar para vocês, até retomando a fala da Vivi, né, que olha o edital, né, todos os passos, uma das fases do edital da Unifesp é a prova de títulos, que é classificatória. E eu tive um problema com isso, eu não entreguei minha súmula, né, minha súmula lá de atividades, ela foi errada. Então, os meus títulos, eles não foram considerados, mas o meu projeto estava bom. E o projeto, sim, ele era eliminatório, né? Então, eu fui muito mais pelo projeto do que pelas outras coisas. Eu acho que é interessante falar isso, porque, às vezes, a gente tem uma ideia, né? E colocando ela no papel, esquematizando direitinho, ela vira um bom projeto, né? E, às vezes, se a gente não souber desenvolver o projeto, também não dá certo. Então, a ideia é desenvolver um projeto legal, né? Encontrar um problema de pesquisa que seja interessante, que ele vai poder desenvolver, você vai poder desenvolver o projeto em cima dele. As fases do projeto seletivo, né? Aqui do processo seletivo aqui na Unifesp, diferente do colega que falou da UFABC, não tinha essa prova dissertativa, de você ler artigo, não tinha. Eu acredito que nesse edital também não tem. Então, é a prova de inglês, a prova de títulos e a apresentação do projeto, a entrevista. A entrevista eu fiz com 2 professoras da Unifesp, eu montei os slides com as fases do projeto, né, objetivo, introdução, justificativa, problema de pesquisa, e foi uma entrevista rápida, foi uma entrevista até tranquila, né, então acho que às vezes as pessoas também têm muito receio da entrevista, né, mas foi tranquila porque você está falando de algo que você está criando, é o seu projeto, né, então você tem estrutura para falar dele, né, e que mais? Bom, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, contar um pouquinho da minha experiência, né, acho que enfatizar que eu vejo na maioria dos colegas que entraram junto comigo, que parte da prática mesmo, a maioria está ali da sala de aula, está ali da gestão escolar, então traz problemas ali no dia a dia, né, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E também estou aqui disponível, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar mesmo, tá bom? Muito obrigada. Oi, Léo. Obrigada, Glécia. Obrigada, Vivi. Oi, gente. Eu só queria complementar um pouco. A Grécia e a Vivi trouxeram contribuições muito importantes. Na UFABC, a prova de proficiência em língua estrangeira, você pode usar um dicionário, sabe? Então não é coisa de outro mundo. E a gente começa assim, começa pegando um artigo em inglês ou em espanhol, começa a ler, chega numa palavra que a gente não entende, pega o dicionário, vê o que é, e aí continua, né? E assim a gente vai treinando. Eu comecei assim, eu acredito que muita gente começou desse jeito, né? Só depois de muito tempo é que eu fui fazer curso de inglês para melhorar alguma coisa, né? De escrita, de fala, de compreensão e tal. Mas a parte de leitura, eu aprendi mesmo, foi lendo artigo em inglês. Eu tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas eu esqueci, depois eu falo. Eu vou colocar aqui, Léo, no chat, aquele site que é o I Love PDF. Então, eu sugiro que vocês peguem algum artigo em inglês, transformem em Word, coloquem no Google Tradutor e vão também dando uma olhada, ver se vocês efetivamente tinham entendido aquilo. E vejam os vídeos que a gente vai adicionar vocês lá no Google Sala de Aula. Eu acho que agora não é momento, quem está concorrendo ao PECMA, não é momento de vocês irem olhar para o inglês. Foquem em fazer o projeto, né, Vivi, o pré-projeto, né, Glécia, em compilar direitinho os documentos, ter atenção ao vosso Lattes, porque eu também já tive professores que estavam comigo no Articulações, 2 anos,
eram professores orientadores do PIBIC Ensino Médio e no Lattes não colocaram nada. Eles quase zeraram no Lattes, né, no currículo. Então, eu acho que o foco agora, quem for concorrer ao Beckman, não é o inglês, tá? Então, é por isso que eu nem adicionei as pessoas ainda no inglês, para não dar aí confusão. Mas depois o Marcelo também, que é um colega aí da rede, ele vai compilar uns vídeos, como eu falei, do inglês instrumental. Na época em que era presencial, podia usar o dicionário. Eu sei porque eu tenho o dicionário do Oxford e eu andei emprestando aí para um monte de gente. Agora, então, eles não deixam usar o dicionário, Vivi, Glécia, do online. Eu não sei como será a prova de inglês, porque agora eles estão contratando uma empresa para que vocês façam a prova lá, mas eu não quero passar informação equivocada. A coordenação do mestrado ficou de divulgar uma informação oficial na página para todo mundo ter acesso a essa informação. A única coisa que nós temos é uma prova antiga aqui de 2018, que está lá na Drive Pública, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a Drive Pública. Vivi, Glécia? No edital que está aberto, né, que é o de agora, pode sim usar o dicionário. A prova de inglês vai ser presencial, não vai ser online, como foi para mim e para a Glécia, vai ser presencial e pode sim usar o dicionário. Glécia? Você levantou a mão, amor? Se não, Léo? Depois a Glécia volta, acho que ela está com um problema para ligar, Léo. Eu lembrei o que eu queria ter falado. A Glécia falou uma coisa muito importante, que na inscrição dela, a pontuação de currículo dela não foi considerado, né? Então tá aí um exemplo muito importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas eu não fiz nenhuma iniciação científica, eu não tenho nenhum artigo, eu não tenho nenhum trabalho apresentado. Isso não é o mais importante, né? O exemplo da Glécia demonstra isso, né? E a entrevista com a banca ou com docentes, né, no processo seletivo, normalmente é para conhecer um pouco o candidato, para saber se o candidato sabe o que é o mestrado, sabe, né, qual é a fria que está se metendo, né, tem uma noção, porque às vezes as pessoas não estão bem entendendo claramente o que é aquele processo seletivo, para que é aquele curso para qual eles estão aplicando ali, né? Então é mais um bate-papo, não é uma prova oral para ver conhecimentos, não, às vezes é só um bate-papo para entender alguns pontos do projeto e entender um pouquinho o candidato mesmo. Glécia? Rui, consegui voltar aqui. Não, era só para complementar isso que a Vivi falou, porque na época que eu fiz, foi online, né? Estava na pandemia ainda, né? Mas agora parece que vai poder usar o dicionário, então não pôde na minha época, mas eu acho que foi um período, eu acho que agora vai poder. Né? Tranquilo. Eu vou pedir para o Vini se preparar aí para responder as perguntas e vocês olharem no chat se tem alguma pergunta para daí a gente responder no minuto final. E, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui o Google Drive que eu coloquei aqui. Não sei se está conseguindo compartilhar direitinho. Está dando? Agora foi. Tá. Nesse Google Drive, vocês vão ver aqui tá a pasta do inglês, né? Aqui tem algumas questões para validação de questionário, que só lá para frente que vocês vão utilizar. Não se preocupem com isso agora. Aqui, artigo sobre grupo focal. Aqui, artigo sobre coleta de dados. Aqui, artigo sobre a norma ABNT e a APA. A APA é a norma utilizada em outros países, né? A ABNT significa normas brasileiras, né? O B é de brasileiras. Aqui, artigos de metodologia em geral. Então, a gente tem livros aqui de metodologia para vos ajudar. Aqui é análise de conteúdo, que é para vocês depois analisarem dados qualitativos.
Também a análise de discurso, mas a gente ainda não colocou aqui, depois precisamos colocar, né, Léo? Aqui são artigos de pesquisação. Aqui tem um artigo importante sobre representações sociais, sobre crenças, concepção, percepção. Ele está aqui do lado de fora, bom, por algum motivo já não me recordo. Aqui tem um PowerPoint que é sobre análise de conteúdo. Aqui um slide da professora Shirley sobre como pesquisar em base de dados. Essa é uma aula minha que eu dei sobre metodologia científica, que fala sobre a questão de partida, sobre o problema, a problemática, sobre o objetivo, a finalidade, objetivo que tem que escrever no infinitivo, qual a diferença entre objetivo e finalidade. Depois também fala sobre a justificativa, a relevância do estudo, que é isso que a Vivi falou, dizer que tem uma relevância prática, né? Lembrando que vocês têm que dizer que vai contribuir para construir conhecimento no campo, que vai contribuir para ter impacto ou articular com as vossas práticas. Então, nesse slide 1 aqui, tem inclusive um vídeo no canal do YouTube do Articulações, vocês procurem lá as playlists sobre metodologia, vocês vão encontrar. Esse outro slide que eu deixei aqui fora da pasta, que é para chamar atenção, também sobre metodologia. Esse 2 também é sobre metodologia. Esse daqui é a resposta a um desafio aqui que foi colocado na aula 2, que é esse slide aqui. Aqui a gente colocou um exemplo de termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, quem vai trabalhar na sua pesquisa com seres humanos vai ter que passar no Comitê de Ética de Pesquisa, e vai demorar aí alguns mesesitos, né? E a gente depois pode vos ajudar, pode enviar algumas dicas para vocês, mas os vossos orientadores vão certamente dar conta disso. E vocês não podem esquecer, né, quem estiver construindo o pré-projeto, de ter na cabeça que vocês podem ter 4 métodos de coleta de dados, que é o que eu estou falando para todos os alunos. Basicamente, são 4. O estudo documental, que é vocês analisarem documentos, né, atas das escolas, analisar, por exemplo, artigos, como a Vivi está fazendo. O segundo observação, o que eu não aconselho para mestrado, porque o tempo é muito curto, é 1 ano só de mestrado, não dá tempo de observar e fazer grandes questões. O terceiro, inquérito por questionário, e o quarto, inquérito por entrevista. Sendo que daí surge um outro, que é o grupo focal que eu falei, que é você juntar vários professores ou alunos ou algum grupo, né? E fazer 1h30 ali de perguntas direcionadas, né? Uma outra dica que eu quero dar é o da pesquisação para professor da escola básica que já tem projetos em andamento, às vezes, ou quer fazer, por exemplo, em cima da sua eletiva, tentar fazer uma pesquisação, ou seja, dar uma analisada naquilo que já fez, planejar o que vai fazer, fazer e depois fazer a pesquisa sobre o que fez. E aí vira esse ciclo, pesquisação, pesquisa, ação, né? Que é o ciclo da pesquisação, que tem lá uma outra nomenclatura, que é implementar, avaliar, refletir, que eu aconselho, que também é bem legal. E aí os materiais estão aqui para vos ajudar. Lembrando que o pré-projeto tem que ter 10 páginas. Eu sugiro que vocês escrevam, né, Vivi? E depois a gente resume. Não adianta você escrever para 10 páginas, que é o erro que as pessoas fazem em artigos para congresso. Às vezes as pessoas querem 12 páginas, né? Falei errado, né? É que tem a capa, né? Às vezes a pessoa fala, tem que escrever 5 páginas para congresso. Quanto menos página, é pior, porque você tem que ter uma coisa de boa qualidade para sintetizar e dar 5 e as pessoas perceberem. Entendeu? Não é escrever para 5 páginas. E, geralmente, se você tem um PowerPoint, eu estou aí agora com alunos que fizeram TCC, então fizeram aí para o VPCT. Você tem lá o PowerPoint, você quer começar a fazer um artigo. A melhor coisa, se você já tem o PowerPoint do TCC, ou de alguma apresentação como a Vivi, pega o PowerPoint, transforma ele no artigo, né? Então, também fica aí uma dica para quem já tem alguma apresentação,
ou já tem algum blog, já tem alguma coisa escrita. Parte do que tem escrito sintetizado e vai colocando. Depois você vai complementando e aquilo vai ganhando uma estrutura, entendeu? Bom, enfim, a gente disse que não ia ficar dando grandes dicas assim de metodologia, porque teria que marcar uma outra reunião de metodologia. Agora passo a palavra para o Vini, para ele responder as questões, ou passar as questões para a Vivi, para a Glécia ou para o Léo responder. E aí a gente encerra, então, no máximo aí 15h30. Pode ser, queridos? Pode ser, tranquilo. Só queria fazer um comentário rapidinho sobre o inglês, né, que eu estava comentando. Gente, eu fiz a prova do PECMA quando ela estava online, né, que eu não sei, acho que a Eliane falou no começo que eu cheguei a me inscrever no PECMA, né, e aí eu também me inscrevi no PHCM na mesma época e passei no PHCM, e as duas provas de inglês, elas tinham uma coisa em comum, que até o Léo mandou aqui no chat. As provas, elas são em português, tá? As questões, elas são em português. Então, ela exige, assim, que você tenha mais uma compreensão, porque eu não lembro como é no PECMA, mas a palavra específica do PHCM é suficiência, né? Então, o edital quer ver se você tem inglês suficiente para conseguir interpretar artigo, conseguir, vamos por, tal autor nunca foi traduzido, né? Você resolve usar um autor que nunca alguma editora brasileira reconheceu a importância, nunca traduziu, tá só lá em inglês, que é a língua original. Então eles querem ver se você consegue ler esse artigo, né? Se você tem essa suficiência. Então podem ficar tranquilos que nas duas provas era interpretação de texto, era entender o texto, né? No PECMA não pude usar dicionário, mas agora pode, né? Pelo que as meninas falaram. E no PHCM eu pude usar dicionário, né? Para palavras mais complexas. Então fiquem em paz, né? Assim, quanto à prova de inglês. Agora as dúvidas. Tinha uma aqui no chat que a Suelen perguntou sobre o da UFABC, né? Se é possível você trabalhar e fazer as disciplinas, né? As disciplinas, elas geralmente são encaixadas entre as 14 e as 21, né? Então, dependendo de quantos créditos, a disciplina tem um horário, né? Por exemplo, nesse quad, eu estou fazendo Educação e Ensino Inclusivo, que começa às 14 e vai até às 16. Mas de quinta, por exemplo, eu faço Educação, Docência no Ensino Superior, que começa às 14 e vai até às 18. Então, aí é muito variável a disciplina conforme é oferecida nos quadrimestres, tá? Eu trabalho de manhã, né? Eu tenho a carga completa de manhã na escola. Eu trabalho aqui no João Carlos Gomes Cardim, em Diadema. E aí eu fico das 7 a 12h35 na escola. E aí dá tempo de chegar tranquilo lá nas aulas. Eu trabalho em Diadema e vou para Santo André. Então, dá tempo aí de fazer esse deslocamento, né? Fala, Vivi. Só para falar um pouquinho como é no PECMA, né? Já que você falou como são as disciplinas, né? Pode ser que alguém esteja interessado no PECMA. Mas reforço a dica: olha o site do programa que você está interessado. E aí você vai olhar o catálogo de disciplinas que está rolando já lá. Que aí você vai ter uma ideia em qual horário geralmente eles estão ocorrendo as disciplinas, quais são as disciplinas, né? Mas no caso do PECMA, o horário é muito bom para quem é professor, né? Porque as disciplinas, a maioria são à noite, né? Então, praticamente todas as que eu cursei foram à noite. Como a gente ainda pegou esse contexto de pandemia, muitas foram online. Eu não sei o quanto que as universidades vão continuar aproveitando desse formato de disciplinas online, né? Porque agora, por exemplo, nesse semestre que a gente está, muitas disciplinas permaneceram online, enquanto que algumas foram para o presencial. Então, não dá para a gente saber como será no próximo. Mas se voltar totalmente para o presencial, né, eu sei que aqui no campus de Diadema da Unifesp, as disciplinas do PECMA, elas são a maioria no período noturno. Léo? Na UFABC, a maior parte das disciplinas é à tarde.
né, praticamente todas. Eventualmente se oferece alguma coisa à noite, mas é que a UFABC tem um problema sério de falta de sala de aula. Mas, de qualquer forma, se alguém estiver se sentindo meio inseguro em encarar um mestrado, né, porque são 2 anos e, em geral, a gente tenta que o aluno termine nos 2 anos regulamentares, porque é importante para a nota do curso. Então, uma alternativa para quem estiver se sentindo meio assim, não muito à vontade, tiver alguma incerteza, é fazer uma disciplina como aluno especial, né? Eu acho que isso é uma boa, é uma preparação, e aí você vai ver mais ou menos, já escolhe uma disciplina que seja obrigatória, porque tem disciplinas que são obrigatórias, tem disciplinas que são optativas, então já pega uma que é obrigatória, que normalmente ela é uma básica, ela é uma geral para todas as áreas do curso, e aí você faz a disciplina e vê como é que é o ritmo, a quantidade de textos que tem para ler, né? Porque às vezes a quantidade de horas em sala de aula não é muito grande, mas de repente tem uma quantidade muito grande de artigos para ler, um artigo por semana, né? Ou um capítulo de livro, então até mesmo para ir se habituando e entender como é que é o ritmo daquela aula. Mas em geral é plenamente possível fazer a pós-graduação em ensino, trabalhando, né, continuando na sala de aula como professor, né, talvez com uma pequena redução de carga horária, ou mesmo, né, cada um entende o seu próprio ritmo, né, mesmo seguindo a hora cheia de cada um. Obrigado. No meu relato pessoal, eu antes estava numa escola PEI, né? Eu trabalhava lá na Ana Maria Popovic, e para mim era inconcebível sair às 16 de lá e ainda ter aula no mestrado. Então, para o meu cansaço físico e psicológico, eu achei que seria demais, né? Mas aí foi a minha experiência. Talvez talvez um outro colega que está na PEI e aí consegue fazer essa articulação, talvez consiga. Eu achei puxado, né? Eu não sei se eu vi mais dúvidas aqui no chat. Se vocês quiserem mandar, gente, fiquem à vontade, que aí eu, a Vivi, o Léo, a Eli, desculpa, a Glécia, a gente vai respondendo, gente. Fiquem à vontade. Se alguém quiser falar também, pode, levanta a mãozinha aí, né? Pede a palavra, que aí a gente tira dúvida também. Eu acho que tinha um colega que queria perguntar algo sobre edital, é o Rubens. Então, primeiro o Rubens e depois o Vildemar, e aí eu passo para as meninas ou para o Léo ou o Vini responder. Pode ser? Fechou. Posso falar? Sim. Boa tarde a todos, é um prazer estar com todos aqui. Primeiro, parabenizo a esse grupo pela bela iniciativa de formação de docentes. Parabenizo a todos que estão aqui, independente se tem mestrado, doutorado ou não, mas a gente que estuda e gosta de estudar, a gente segue adiante, né? Eu fiz perguntas a respeito do edital, porque enquanto estamos conversando, eu tive que colocar no celular, e eu estou pesquisando aqui os editais da Unifesp, etc., né? Mas não consegui, não sei se foi a falha de quem está atrás do teclado, mas aqui no chat colocaram aqui para mim alguns editais, né? Mas, de qualquer forma, agradeço a todos e espero vê-los pessoalmente um dia aí para a gente poder conversar sobre nossas pesquisas. Eu tive o privilégio de fazer mestrado em Linguística Aplicada na Unital e pretendo dar sequência aos estudos, às pesquisas, e gostaria até que fosse até mesmo na Unifesp, né? Mas vamos ver se tudo vai bem, né? Obrigado a todos. Obrigada, Rubens.
Excelente testemunho, muito obrigada mesmo. Vildemar? Está ouvindo, querido? Está sem som. E depois tem mais uma mãozinha levantada que eu não sei quem é. Vivi, alguém sabe quem é? Que aparece mais self-tano. Nossa, o microfone não estava abrindo de jeito nenhum. Sem problema. Uma cegueira aqui. Gente, boa tarde. Eu queria agradecer aí a oportunidade de poder estar participando também. Para mim, esse evento ele é uma retomada. Eu terminei um curso de pós-graduação pela UFABC em 2017 e lá eu queria ter podido engatilhar o mestrado, não foi possível, né? Já até alguém comentou, eu acredito que tenha sido a Viviane, em relação ao fato da gente entrar nessa vida do trabalho e poder sustentar todas as nossas necessidades, né? Tanto é que eu acabo voltando para estudar agora que os meus filhos já se formaram. Eu estou com 60 anos agora e eu sempre tive vontade de fazer o mestrado e nunca realmente tive tempo, né? Nem sei se eu vou ter tempo agora. Hoje eu acumulo uma diretoria durante o dia e aí já à noite. Então, está bem complicado. E por causa de questões de aposentadoria, eu não consigo me aposentar. Essa é a coisa mais incrível do mundo. Esse país, você consegue ter pessoas de 30 anos aposentados e de 60 que não conseguem se aposentar. É só no Brasil que acontece isso. E, bom, enfim. Eu queria, antes de mais nada, retomando, quais são as datas, tanto para a UFABC quanto para a Unifesp, porque eu tenho duas colegas que acabaram fazendo mestrado pela Unifesp e elas gostaram muito dos cursos que fizeram, e foram cursos diferentes, né, na área das ciências. E esse curso que o Vinícius estava comentando, mesmo ele não sendo da área de exatas, ele me parece que passa ou perpassa por alguns assuntos que me interessam. Então, ele está mais encaixado do que o que a gente tinha há 5 anos atrás. Então, acredito até que as coisas são escritas de uma maneira que a gente possa fazer depois mais encaixado com aquilo que a gente efetivamente estava procurando na oportunidade. Eu queria saber quando seriam essas datas, né? Porque perdão, é a rinite, tá, gente? Desculpa. Velho é uma desgraça. O Rubens estava comentando que... O Rubens não, o Léo estava comentando que já passou, né, na UFABC, já está numa outra fase, então para essa temporada agora já não teria. Para a Unifesp, para quando está para iniciar? E qual que é a época, mais ou menos, do ano? Ela está aberta agora, até o dia 6 de novembro da Unifesp. Está com o processo seletivo aberto. Então vai ficar para o ano que vem já. É anual ou semestral que vocês abrem? Já teve processo semestral, né, Vivi? Esse último agora foi de 1 ano, né? Porque o último que teve foi o ano passado. Que eu acho que teve excepcionalmente aquele de cotas, que foi um específico, acho que para a diretoria de ensino, para a secretaria municipal, foi algum convênio que eles fizeram e abriram. Então, teve um a mais. Mas agora eu não tenho essa informação, tá bom, gente? Desculpa. O Unifesp é novembro, o FABC é quando? Quer falar, Léo? O da UFABC é setembro ou outubro. Não, tudo bem, já sei que eu perdi as duas. Mas, enfim, a Eliane, ela deixou um telefone, um contato. Eu vou tentar entrar nesse grupo de qualquer forma, para começar a me inteirar. Eu tenho 1 ano para preparar
o meu portfólio, fazer uma súmula legalzinha. Eu tenho bastante coisa, né, já acrescentar. Excelente, excelente, São quase Vildemar. 40 anos de magistério, eu acho que dá para... Excelente, Vildemar. Tem também o mestrado profissional em educação, que a gente está passando agora nos órgãos colegiados. Então, se tudo der certo, no segundo semestre de 2023, eu acho que a gente também tem mais essa possibilidade aqui no ABCD-MRR, né? Mas também tem os editais da USP, como eu falei, tem o mestrado de análise ambiental integrada, que também dá para trabalhar as questões do meio ambiente, das ciências ambientais, eu também oriento por lá. Eu sou do multi-orientação, não é do poliamor, poliorientação, porque eu colaboro em vários programas de pós-graduação, porque eu acho que uma das coisas que prejudica a pesquisa aqui no Brasil, né? Eu acabei aí passando por questões pessoais um período em Portugal, 12 anos, e aí lá eu vi que as pós-graduações, elas são centradas dentro dos centros de pesquisa, né, de investigação. Aqui a nossa pesquisa fica muito refém dos programas de pós-graduação. Então, eu, como me recuso a estar vinculado a um só, eu colaboro aí em vários e tenho o prazer de colaborar com o Léo e com o Vini, que me acolheram lá também na UFABC. Então, também pense nisso, entendeu, Vildemar? Também há aí outros programas. Pesquise no Sucupira. A nossa intenção desse grupo é uma comunidade para ajudar uns aos outros, não é necessariamente de vocês entrarem nesses programas que a gente está vinculado, né? Tá bom? E aqui eu achei uma pergunta. Obrigado por enquanto, viu, gente? Imagina. E me chamem no WhatsApp, como eu falei, para eu poder salvar e depois adicionar no grupo. Há uma pergunta aqui do Myself Tano. Qual é o seu nome, minha querida ou querida? Eu vi que é do Star Wars, né? Mas não sei. Ela mandou aqui no chat. Sou eu, Gláucia. Ah, Gláucia! Tá, então, dúvida sobre o currículo Lattes, né? Teria algum problema, já que não tem a minha monografia, foi feita em um grupo de 3 pessoas, mas no final do ano... eu não entendi direito essa questão da monografia. Professora, posso ver se eu consigo responder? Pode, por favor. Porque eu também tive a monografia que eu não encontrei, eu perdi ela, acho que eu não tinha impresso, e eu entrei em contato com a própria faculdade onde eu fiz, e eles me passaram de novo o nome, o ano, então, de repente, ela disse que foi feito com 3 pessoas e ela não tem mais contato com as pessoas, mas, de repente, na faculdade que ela se formou, ela consegue recuperar, pelo menos, os dados da monografia. Eu consegui, né? Então, de repente, é uma estratégia. Entendi. E do Lattes, eu sugiro, eu posso até colocar o link do canal do YouTube, de uma reunião que nós fizemos explicando sobre o Lattes, de uma formação, e aí eu coloco lá no grupo esse link para vocês, pode ser? Pessoal, podemos encerrar, então? Acho Hoje que a gente sim. começou às 9 da manhã. Porque essa tá amassada. Oi, querida. Você podemos, então? Muito obrigado, viu, gente? Boa tarde para vocês. Obrigada, foi ótimo, né, Léo? Foi ótimo, né, Vini? Glécia? Ótimo. Foi muito bom conversar com vocês. A Glécia está com a mão levantada? Vamos pintar aí a tela, tirar uma foto? E é que sai, né? Que tá cheio de tchauzinho aí, Vini. Se vocês quiserem, puderem ligar a câmera. Você consegue, Vini? Consigo. Calma, deixa eu pôr o máximo que dá aqui. Alguém tá chiando aí. Gente, não desistam, se não for agora, vai ser nos próximos. A ideia é vocês não desistirem. E a gente também ir pela utopia, né, Léo? Hoje de manhã foi tão lindo, vale a pena ver a aula do Antônio Jovem. A gente percorrendo aqui a nossa utopia, que é a gente conseguir mudar essa carreira, fazer com que todos os professores, no caso dos professores da escola básica,
tenham a carreira das escolas federalizadas, que é a carreira EBTT, que é aquela que eu mostrei para vocês no desenho. É uma carreira que ela valoriza a pesquisa e a extensão, né, Milton, que a gente estava conversando, né? E ela tem mais ou menos o salário equiparado ao professor universitário, metade do salário é o salário aí por retribuição por titulação. Nós temos aqui na Escola Paulistinha as professoras da creche com doutorado, ganhando no início da carreira em torno de R$10.000. E fazendo 20 horas das 40 horas dela, elas fazem pesquisa e extensão. Elas revolucionaram a escola. É o professor da escola básica empoderado e fazendo uma pesquisa que a gente na universidade, Léo, não consegue fazer. Só em parceria com esses professores, mas nós temos vários exemplos de professores, como da Escola Paulistinha do Colégio Pedro II, que fazem as suas pesquisas dentro da própria escola básica. É o meu sonho ver vocês, porque vocês são maravilhosos, só precisam de tempo. Mas também, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Posso saber? O que vocês fazem, né, Manuel? Gente, obrigada, então. Vou dar aqui por encerrado. Espero que o Vini tenha tirado a foto. Tirei. Valeu, Vinícius. Tchau, gente. Obrigado. Abração, gente. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau.